Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato. Estamos juntos neste projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para me acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu like, o seu gostei, que isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário ou compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Vamos começar com a leitura de hoje? Deuteronômio, capítulo 30. Misericórdia para quem se arrepende. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos de seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei. Se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Vida ou morte. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão.
Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se peguem firmemente a Ele, pois o Senhor é sua vida, e Ele lhes dá muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio, capítulo 31. Josué, o sucessor de Moisés. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse, e o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. A leitura da lei. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúna o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. A predição da rebeldia de Israel. O Senhor disse a Moisés: O dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles e esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses.
Agora escrevam para eles esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles, quando eu os tiver introduzido na terra, onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou-a aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei do início ao fim, deu esta ordem aos levitas, que transportavam a Arca da Aliança: coloquem este livro da lei ao lado da Arca da Aliança do Senhor, o seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, pois sei que são rebeldes e obstinados. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor quando ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer, reúnam na minha presença todos os líderes de suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras, de modo que ouçam e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles, pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias futuros, a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão à ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. Deuteronômio, capítulo 32. A canção de Moisés. E Moisés recitou as palavras desta canção do começo ao fim na presença de toda a Assembleia de Israel. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração corrompida e depravada. É assim que retribuem ao Senhor povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, quem os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais e estes lhes contarão, aos seus líderes e eles lhes explicarão, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança. Quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou.
Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram meus ciúmes com aquilo que nem Deus é, irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo, e os provocarei a ira por meio de uma nação insensata, pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Seol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos. Em seus lares reinará o temor. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles, mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendesse qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 porem em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma, as lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isto em segredo? Não selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá: agora onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão.
Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas essas palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. A morte de Moisés no Monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Porquanto você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje e amanhã terminaremos a leitura do livro de Deuteronômio. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.